Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Boa tarde também, né? Boa noite. Espero que vocês estejam passando bem. Eu sou a professora Mariane e a gente vai começar a nossa próxima aula agora de geografia. Hoje a gente vai falar sobre questão ambiental e o aquecimento global. Eu vou tentar dividir essa aula em duas partes, daí vão ser dois vídeos para a gente ter um tempinho menor em cada vídeo, vocês conseguirem entender um pouquinho mais sobre a aula, assistir com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, tá bom? Para não ficar tão grande assim, que nem aqueles vídeos que eu já tô postando sempre, que acabam chegando em 40 minutos às vezes, que eu sei que é muito cansativo. Bom, vamos começar então. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre, primeiro, uma definição rapidinho sobre o que é o impacto ambiental. A gente vai ver os principais responsáveis por esses impactos, as reações climáticas que acontecem na Terra. Um pouquinho, a gente vai falar também sobre o governo Bolsonaro e se tem como o capitalismo ser sustentável. Isso eu acho que eu vou dividir na segunda parte da aula, esse pedacinho sobre o governo Bolsonaro e capitalismo sustentável, que é mais para a gente dar uma conversada sobre como que os impactos estão sendo tratados aqui no Brasil e no mundo também, né? Vamos lá, então. Para começar, o conceito oficial de impacto ambiental, segundo a resolução CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão colegiado brasileiro, que ele é responsável pela adoção das medidas de natureza, consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, o CONAMA que cuida dessa parte de ir atrás das medidas de meio ambiente que o Brasil está trabalhando. Que hoje em dia não são muitas, né? Segundo o CONAMA, o conceito de impacto ambiental é: assim entendemos o impacto ambiental como qualquer alteração produzida pelos homens e suas atividades nas relações constitutivas do ambiente que excedam a capacidade de absorção desse ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de exercer capacidade de absorção um pouquinho mais para frente na aula. O impacto ambiental, então, é qualquer alteração nos modos naturais pela humanidade, fenômenos físicos, biológicos que acarretam em impactos ambientais. Então, qualquer coisa que está alterando os modos naturais da humanidade é considerado, sim, um impacto ambiental. Qualquer coisa. Se tem gente derrubando árvore, extraindo petróleo, fazendo carvão, extraindo pedra preciosa para fazer joias, tudo isso é impacto ambiental. Qualquer coisa que a gente pensa hoje em dia é considerado impacto ambiental. O maior impacto ambiental que a gente vê hoje em dia vem por meio ainda da queima de combustíveis fósseis, que é a denominação dada por um grande grupo de combustíveis não renováveis e que foram formados há milhares de anos a partir de restos de animais e vegetais. E a gente tem algumas pesquisas que falam que 23% das emissões antropogênicas é uma palavrinha que significa essa alteração dos modos naturais pela humanidade. Antropo, tipo, significa homem, mais ou menos, um negócio assim. Então, todas essas emissões antropogênicas são emissões pela humanidade, né? 23% delas vêm da área de queima e da extração dos combustíveis fósseis, pelo menos aqui no Brasil. Então, combustíveis fósseis que a gente trabalha até hoje, a gente tem carvão natural, petróleo, a gente tem o gás, que vai servir de matéria-prima para a fabricação de plásticos, síntese de compostos orgânicos, além de ser utilizado também como combustível, né? Que é a parte mais que a gente conhece melhor. A gente também tem o xisto, que hoje em dia ele está sendo muito usado pelos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos, que é uma rocha sedimentar e porosa, e ela é rica em material orgânico, e as suas camadas é possível encontrar gás natural, que é semelhante ao derivado do petróleo, e pode ser destinado para o uso de combustível de carros, a geração de eletricidade, aquecimento de casas para atividade industrial. A gente não precisa dessa parte de aquecimento de casa, porque a gente já tem o nosso clima que faz isso sozinho, né? Mas em outros países também, outros países que têm a temperatura um pouquinho mais baixa, é necessário, né, esse tipo de aquecimento dentro de casa. Eles precisam utilizar de outros tipos de gás e outros tipos de combustíveis para fazer isso.
No Brasil, aqui o desmatamento, a gente vem vendo que nos últimos anos ele vem se tornando um dos países que mais desmata a mata nativa. Desmatamento de mata nativa é muito comum em países que estão com um capitalismo periférico, porque eles precisam fazer aquele processo de mandar coisa para fora, né? Então, eles sempre acabam trabalhando com os produtos brutos. Os produtos brutos, eles requerem essa parte de... essa matéria-prima. Requerem, tipo, você ir lá e tirar a matéria-prima e fazer esse primeiro impacto ambiental, né? Essa primeira alteração dos modos naturais. Tá. E essa parte de, tipo, gás natural, petróleo, gás e xisto, você vai ver que é bem mais utilizado em outros países, principalmente países que já têm um capitalismo mais desenvolvido. Agora vamos ver um pouquinho sobre as reações climáticas no meio urbano. Eu dei uma dividida entre reações climáticas no meio urbano e reações climáticas fora do meio urbano para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Mas isso não significa que as que estão fora do meio urbano não podem acontecer dentro do meio urbano. Acontecem. Eu só dividi para não ficar tão extenso o texto e para vocês conseguirem ter tipo uma pausa para estudar melhor, tá, gente? Primeiro que a gente vai falar um pouquinho sobre a chuva ácida, né? Que é uma das mais fáceis para a gente ver dentro do meio urbano, é uma das também que mais é falada em vestibulares e mais estudado até mesmo dentro do ensino médio, né? Que é o fenômeno atmosférico que vai consistir na precipitação com elevada acidez, que é quando praticamente chove ácido, por conta de reações climáticas, de aquecimento global, de como que está também a parte térmica da sua cidade. Então, quanto mais calor faz e mais poluição a cidade tem, mais esse fenômeno, essa precipitação vai ter mais acidez, né? E na hora que cai essa chuva, ela depreda monumentos históricos pela cidade, também toda a parte tipo, construída de urbanização vai ser depredada por essa chuva ácida. Não de uma vez, mas a gente vai perceber com o tempo que vai acontecer essa corrosão. A próxima que a gente tem são as ilhas de calor, que é um fenômeno climático que acontece principalmente nas grandes cidades, devido à concentração de asfalto, né? Ruas, avenidas e o concreto também. Concreto, a gente fala sobre prédios, casas e outras construções. E a temperatura média, ela vai ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas, porque não tem árvore, porque não tem sombra. Então, quanto mais asfalto, quanto mais concreto, o sol vai bater direto e esse concreto vai voltar. Então, vai ter a temperatura média vai ser extremamente mais alta, e essas ilhas de calor, é quando, por exemplo, você olha assim para o horizonte e você vê, tipo... Eu não sei explicar, mas você olha para o horizonte, parece que tem um negócio se mexendo. É o calor, né, no caso. E aí vai ser formada essas ilhas de calor fortíssimas dentro do perímetro urbano. E, por que a gente não encontra isso, por exemplo, na roça? Sendo que na roça também é quente, mas na roça costuma ter mais árvore, né? Então, por isso que a gente não está vendo ilhas de calor nesses lugares, né? Em regiões rurais. Depois a gente tem inversão térmica, que é o fenômeno meteorológico. Gente, perdão, mas a minha luz vai ficar estourando porque tá passando muita nuvem aqui perto de casa. Então, a luz está estourando, tá? Então, às vezes meu rosto vai ficar muito branco. Isso tá me incomodando, mas vou continuar. Eu tenho desvio de atenção. Inversão térmica, que é o fenômeno meteorológico típico dos centros urbanos e industriais. Ele vai ocorrer quando uma camada de ar frio ela vai ser posicionada sobre uma cidade industrial e repentinamente vai ser coberta por uma camada de ar quente que vai aprisionar, né, essa camada de ar frio e vai fazer essa inversão térmica muito rápido. Acabou cortando aqui o pedacinho, depois eu vou colocar de volta, tá, gente?
Mas, enfim, quando aqui a gente fala sobre cidade industrial, é aquele pedaço da cidade que vai ter uma faixa de indústria muito grande. Então, a gente chama de cidade industrial na maioria das vezes. Então, a gente tem camada de ar frio, que acontece muito rápido, só que aí tem tipo um rebote, e essa camada de ar quente encoberta o ar frio muito rápido, e vai acontecer essa inversão térmica. Depois a gente também tem lixo exacerbado e sem devido descarte, que vai acabar proporcionando muitas vezes enchentes, porque eles vão cobrir bueiro, cobrir rua, em aterros gigantes que não têm o devido descarte, e são as camadas mais pobres e mais marginalizadas da população, que vão trabalhar também nesses aterros, que a gente sabe que é desse jeito. A gente também vê uma concentração de trabalho infantil extremamente grande dentro de aterros. Também a gente tem os deslizamentos, né, que são causados pela falta de lugar, até por árvores terem, para essa água escoar, muitas vezes. As enchentes são causadas por conta do lixo, né, que fica juntando e acaba, os córregos nos meios das cidades acabam, a água sobe, então enche tudo, né? E o deslizamento acontece muitas vezes novamente, quando eu falei sobre urbanização, que a gente estudou um pouquinho sobre esses pedaços das cidades que foram marginalizados e foram criados favelas, e esse tipo de casa, as favelas muitas vezes são construídas em morros, morros que antes tinham matas ciliares não, matas naturais, que sempre estiveram ali. O corte dessas árvores para se fazer construções para pessoas que foram mandadas para lá territorialmente, isso é uma bola de neve que vira, né? Porque você não tem você não tem árvore, você não tem lugar para escorrer água, então vai ter deslizamento, e as pessoas que estão nessa camada mais pobre da sociedade vão continuar nessa camada mais pobre da sociedade, porque as casas delas vão ser destruídas, né? Basicamente. Isso quando as pessoas acabam perdendo, isso quando não, as pessoas acabam perdendo a vida, né? Dentro desses deslizamentos, que a gente, infelizmente, vê que é muito comum acontecer, principalmente na região litorânea do Rio de Janeiro, em regiões litorâneas em geral, né? Que é onde você tem mais morros e mais favelas construídas nesses pedacinhos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fora do mundo urbano, mas, novamente, tudo isso acontece dentro e fora, eu só deixei de um jeito que foi mais fácil para vocês conseguirem estudar. Então, a gente tem, em primeiro lugar, mais famoso que a gente mais escuta falar, o buraco ou rarefação da camada de ozônio, que vai se referir ao lento e constante declínio de aproximadamente 4% por década no volume total de ozônio na estratosfera e na atmosfera da Terra, que é a camada de ozônio, desde o final da década de 1970, e um muito maior, mais racional, declínio da camada estratosférica de ozônio sobre as regiões polares da Terra durante o mesmo período. Então, é essa camada de ozônio que vai abrindo e vai deixando passar cada vez mais raios UV, cada vez mais calor, e vai virando um problema estrondoso, né? Que a gente vai vendo cada vez mais aberto. Vou falar, eu acho que eu não coloquei nessa aula, eu acho que vou deixar para colocar na próxima, que a gente vai falar um pouquinho sobre meios sustentáveis, a próxima aula vai ser. Mas comentando, por exemplo, sobre o que aconteceu no último mês das espaçonaves. Jeff Bezos teve um outro cara também, eu não lembro o nome do outro cara, mas o Jeff Bezos, que é o mais conhecido, né, que ele é o dono da Amazon, que ele fez a decolagem com Space Force. Eu acho que é Space Force, ou o Space Force é o do Elon Musk. Não, eu acho que o Space Force é o do Elon Musk. Enfim, é outro também que está pretendendo ir para o espaço. E ele gastou, tipo, milhões de dólares para fazer essa aeronave, fez um arrombo gigante na camada de ozônio pela quantidade de gás que soltou para ter
para a aeronave subir, né? Então, assim, a gente só vê cada vez mais pessoas que deveriam estar refazendo esse dinheiro e não estão fazendo, estão gastando para acabar cada vez mais com a nossa camada de ozônio e cada vez mais com o nosso clima e os nossos meios, né? Enfim. A gente também vai ver o fenômeno da desertificação, que vai corresponder ao empobrecimento e diminuição da umidade dos solos em solos arenosos, localizados em regiões desse clima mais subúmido, né, árido e semiárido. E essa desertificação, muitas vezes, ela vai acontecer também pelo agronegócio, que é quando você usa muito produto na terra e a terra morre, a terra seca a ponto de não conseguir voltar ou demorar anos para você reerguer essa terra, né, de uma forma que você consiga reutilizar ela. A gente tem o empobrecimento de áreas e perda das calotas polares, que são constituídas pelas camadas de gelo acumuladas sobre a terra firme e também que se mantém em estado sólido nos polos. E essas massas de gelo, elas contam com milhões de toneladas e foram formadas há milhares de anos. E o calor é responsável, e tipo assim, calor não, de anos, e elas são responsáveis pelo equilíbrio ambiental, servindo de território de sobrevivência para milhares de espécies. Tem muitos ursos polares que hoje em dia estão morrendo porque eles não têm mais lugar para viver por conta dessas perdas, dessas camadas, dessas calotas polares, né? Não só ursos, né? Que agora a gente lembra mais fácil dos ursos. E esse aumento das temperaturas médias, a multiplicação dos extremos de calor, fortes precipitações, secas agrícolas e ecológicas em algumas regiões, aumento de ciclones tropicais intensos, diminuição do gelo marinho do Ártico e da redução da camada de neve e do permafrost, que aquece mais de 2 vezes mais rápido do que a média do planeta. Importante a gente falar sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala de ciclone, terremoto, esse tipo de tsunami, um pouco mais difícil acontecer, mas também acontece. Esses fenômenos ocorrem cada vez mais fortes por conta da destruição do nosso meio ecológico, por conta do aquecimento global, por conta dessas temperaturas médias indo lá em cima. A gente vê cada vez mais isso acontecer com mais facilidade e cada vez mais violentos por conta disso tudo. A gente viu agora, faz o quê? 2, 3 meses, por exemplo, no Canadá, a temperatura altíssima, chegando a níveis extremos, com mais de 40 graus, pessoas morrendo por conta dessas extremas temperaturas, né? Uma coisa que eu tenho que falar que é importante também, a diferença entre temperatura e clima. A temperatura sobe, mas o que a gente está comentando aqui hoje é sobre as reações climáticas. Então, quando, por exemplo, negacionistas falarem, mas hoje está fazendo muito frio, então como que tem aquecimento global? Como que aquecimento global existe se hoje está fazendo frio? Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de mudanças nas temperaturas climáticas, nas temperaturas médias climáticas. A gente não está falando sobre na temperatura e como que está o tempo hoje. Como que está o tempo. A gente está falando sobre clima, para deixar mais claro, tá? A gente vê muito isso hoje com pessoas falando, né? Então é sempre importante falar um pouquinho sobre isso também, sobre pessoas que negam sobre o aquecimento global. A permafrost também é outra coisa importante falar, que é a redução, né, dessa camada de neve na permafrost. Isso é extremamente importante e perigoso, porque permafrost, né, que é esse pedaço de neve que é intocada, ou era intocada, que não derretia com tanta facilidade assim, a gente não sabe o que tem lá, porque se não derrete com facilidade, a gente não consegue pesquisar direito para saber o que tem na permafrost. Então, volta e meia, por exemplo, vocês veem notícia de foi encontrado um corpo de mamute, essa é uma das mais famosas, né? Um corpo de mamute em perfeito estado por causa da permafrost, porque descongelou a ponto da gente conseguir achar. Não é só mamute que a gente vai achar, a gente também vai achar doenças antes
do capitalismo existir, a gente vai achar doenças das primeiras fases da humanidade, que a gente não sabe se a gente vai conseguir lidar. Outra coisa importante, doenças que a gente não conhece, elas vão aparecer de novo. Esqueci agora a palavra certa, mas, por exemplo, Covid e outras dessas doenças, elas vão aparecer e elas vão voltar, porque a gente não tem mais controle sobre a nossa natureza. Não que a gente tivesse em algum momento, né? Mas a gente não tem controle, por exemplo, sobre esses pedaços muito importantes que eram para estar congelados, mas não estão mais. Enfim. E também a gente tem esse aumento do nível do mar, né? Que de 1901 a 2018, o aumento foi de cerca de 20 centímetros. E você pode pensar, nossa, mas 20 centímetros é pouca coisa, é uma régua. Mas pensa o mar inteiro de uma régua. Como que isso atinge a humanidade, né? E toma como referência, por exemplo, o nível do período de 95 a 2014. Em 2100, por exemplo, a elevação ela poderia estar a 40 centímetros no cenário de emissões mais otimista. E no mais pessimista, dobraria até ultrapassar os 80 centímetros. Então, assim, gente, muitas cidades que a gente conhece hoje não existiriam mais. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, fala sobre o risco da alta confiança nas projeções, né? Então, tipo assim, risco de alta confiança é quando tem muita confiança de que provavelmente as mudanças climáticas vão acontecer do jeito que eles estão estudando para acontecer. O exemplo, por exemplo, são esses aumentos de pragas em lavouras e o uso exacerbado dos pesticidas, que vai acabar de novo matando o solo e acontecendo a desertificação. Então, é um ciclo de meios de devastação da natureza grande e muito violento. E essa mudança ela vai ser relacionada ao aquecimento global, sim, resultante de atividade humana, e a UNFCCC, que é United Nations Framework Convention on Climate Change, é uma plataforma de pesquisa, basicamente. Ela afirma que a atribuição à atividade humana com o consenso científico sobre a emissão de gases de efeito estufa e o seu efeito na temperatura média do sistema global. Então, seja, ela está afirmando que vai acontecer sim essa mudança na temperatura média do sistema climático global por conta do efeito estufa. Isso foi consenso científico. É muito difícil chegar em consenso científico, principalmente quando são várias pessoas dentro desse processo de pesquisa. E são coisas que estão chegando a consenso científico porque é verdade, está acontecendo. E a gente chega, por exemplo, nessa palavrinha sustentabilidade, que foi retirada de um dos primeiros congressos que a gente teve falando sobre o clima, que foi em 72, se eu não me engano. Esqueci agora a cidade, mas dentro do texto que eu passei para vocês, tem falando sobre qual cidade que era. E aí a pesquisadora responsável por isso falou sobre sustentabilidade, que é possível o uso de recursos naturais desde que ele seja consciente e racional, para, por exemplo, o combate à pobreza e garantia do desenvolvimento. É baseada nessa ideia de conservação, né? E é baseada também na ideia de não esgotamento e da garantia que as gerações futuras poderão usar o mesmo recurso. Então, essa sustentabilidade, você pode usar sim os recursos naturais a partir do momento que você se comprometa a garantir que as gerações futuras vão ter esse mesmo recurso, ou seja, água. Você está usando água, sei lá, em fábricas. Ok, garanta de que essa água estará lá para as próximas gerações, garanta de que as próximas gerações vão ter florestas, de que as próximas gerações não vão morrer de sede, de calor e etc. Essa parte agora eu vou passar na próxima aula, porque a gente deu mais ou menos uns 25 minutos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado até aqui. Falei um pouquinho sobre como que essas mudanças climáticas estão impactando, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro e como que está afetando, né, a gente. Então, até mais.